Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá certo? Eu sou a professora Analice e vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos ver o que foi que a gente viu na aula passada? Então, na aula passada nós aprendemos sobre a população brasileira. O que é população? A gente viu que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, né? Ou seja, é um país populoso e é o quinto no ranking mundial. Mas, mesmo sendo o quinto país mais populoso do mundo, é um país pouco povoado. Por quê? Porque a população ela é mal distribuída em todo o território brasileiro, né? Então, a população ela se concentra em algumas áreas do território brasileiro e em outras não. Tá? Então, isso aí diz respeito à densidade demográfica, ou seja, a taxa de densidade demográfica do Brasil, ou seja, de povoamento, é baixa, tá? A gente viu também que nós somos uma mistura de povos, né? Então, dos povos originários, né, os povos indígenas, os afrodescendentes, e a gente viu também que a gente recebeu, ao longo da história do nosso país, imigrantes de vários lugares do mundo, tá certo? A começar pelos portugueses, holandeses, então de China, de Japão, de vários lugares. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é indígenas, afrodescendentes brasileiros na atualidade. Então, como essa população está? Qual o contexto? Onde ela vive? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, tá? E aí, com relação à população indígena, entre 1500 a 1970, houve aí uma diminuição dessa população no Brasil. Mas o que causou essa diminuição? O que levou a essa diminuição? Então, a gente apresenta, os estudos, né, nos mostram dois fatos importantes. As doenças que foram trazidas pelos colonizadores, ou seja, pelos portugueses, né, ao chegarem nas terras que são originalmente dos povos indígenas que aqui nas terras brasileiras já habitavam, né? Trouxeram essas doenças que exterminou, que dizimou grande parte da população indígena, dos povos indígenas, e também a resistência contra ao processo de escravidão, ao período de escravidão. Porque os portugueses tentaram e com certeza escravizaram, né, muitos dos povos indígenas, mas que lutaram, que resistiram e por isso também morreram. Então houve aí a diminuição dessa população por causa desses dois fatos, as doenças e a resistência à escravidão. Então, continuando, quando é que isso começou a mudar? Quando é que essa população ela para de diminuir e ela volta a crescer? Né? Então, na década de 1980, o IBGE, né, a partir dos seus estudos, ela vai dizer que nessa década os sinais de aumento dessa população começam a aparecer. Mas vejam só, somente em 1991 é que o Instituto Brasileiro, né, Geográfico, passa a incluir, ou seja, reconhecer esses povos, né, como população indígena no censo. Então, somente em 1991 é que o IBGE, que o Brasil começa a se preocupar e a contar essa população, reconhecer essa população indígena, tá? E aí isso permitiu acompanhar essa evolução da população indígena, por isso que hoje a gente tem esses dados. Então, aqui a gente consegue perceber nesse quadro o aumento da população. Então, de 1500 até 1957, a gente vê aí o decrescente, né, a diminuição dessa população. Na década de 80, 1990, a gente começa a ver, veja, 1957, 70 mil o número, né, de indígenas. E aí, em 1980, de 70 mil foi para 210 mil. Né? E em 2010, a gente tinha 817.962 pessoas indígenas no Brasil, em 2010, tá? E aí, em 2021, né, o dado mais recente que a gente tem, a população indígena é de 1
108.970 pessoas, tá? E aí o reconhecimento dessa população o reconhecimento dessa população acarretou na garantia de direitos básicos, né? Então, o que levou, o que contribuiu para esse aumento significativo, tão importante da população indígena que, desde a época da colonização, resiste, né, contra o seu extermínio, contra a morte dos povos indígenas, contra o preconceito, a discriminação dos povos indígenas, né? Então, o que contribuiu também foi a questão da saúde. Então, adquirir esses direitos básicos, né, ser reconhecido enquanto população indígena específica, permitiu que eles tivessem acesso ao serviço médico nas suas terras indígenas, que a gente vai entender também, aprender um pouco mais sobre isso, né, o que são, a importância do reconhecimento dessas terras indígenas, tá? Então, a gente tem os povos indígenas em Pernambuco, tá certo? Então, a gente tem 305 grupos étnicos no Brasil. Esse dado, ele foi dado pelo IBGE em 2010. 305 grupos étnicos no Brasil. E em Pernambuco? Em Pernambuco, nós temos mais de 45 mil indígenas distribuídos em 16 territórios de 12 nações indígenas. E eu trago aqui alguns povos que se destacam, né, reconhecidos com suas terras. Aticum, Funiô, Cambiuá, Campinauá, Pancará, Pancararu, Pipipã, Trucá e o povo Chucuru. Uma coisa que é importante a gente falar, ainda a gente vê as pessoas se referirem aos povos indígenas numa forma que não é correta. Então, como eles passaram a serem reconhecidos enquanto população indígena, né, povo indígena, então a gente não deve falar o índio ou os índios. Então, primeiro, são povos indígenas, porque são vários grupos étnicos com culturas, costumes, jeitos de viver diferentes, tá? Então é muito importante que a gente respeite, quando a gente for se referir, povos indígenas, os indígenas e não índio, né? Porque quando a gente traz a palavra índio, a gente traz ela num tom que historicamente essa palavra foi usada num tom pejorativo, né? Aquela caricatura do cocado, não sei o quê, né? Não é fantasia. É importante a gente saber, né, que no carnaval tem gente que gosta de se fantasiar de índio. Não é fantasia, tá? É uma identidade, né? É uma identidade étnico-cultural, tá? Então é muito importante a gente respeitar. Então vamos lá. E aí eu trago esse mapa, né, para a gente ver, né, onde esses povos indígenas que eu acabei de citar, eles estão localizados. Principalmente no sertão de Pernambuco, tá? Então a gente tem aí em Cabrobó, a gente tem em Jatobá, Floresta, em Buíque, em Bimirim, em Pesqueira e a gente tem em Águas Belas também, tá? Os povos indígenas aqui no nosso estado de Pernambuco. Então vamos lá. E aí as terras indígenas, né? Como eu falei, a gente mais na frente vai ver o que são as terras indígenas, né? Porque a importância desse reconhecimento, dessa demarcação. Então, as terras indígenas são áreas que são habitadas pelos povos indígenas e eles têm um modo de vida e um costume de cada povo, né? Cada povo específico. Então, eles realizam as suas atividades e o mais importante de tudo, gente, eles preservam os recursos naturais ao mesmo tempo. Então, diferente de nós na sociedade, né? A forma como a gente se relaciona com o meio ambiente e com a natureza, a gente desrespeita. Tanto é que a gente está vendo aí em consequência, né? Como consequência dessa má exploração do meio ambiente, várias tragédias, né, ambientais. A mais recente foi essa que houve no Rio de Janeiro, de Petrópolis. Isso é resultado da forma como os seres humanos se relacionam com o meio ambiente. Mas os povos indígenas, eles conseguem, né, historicamente, sempre foi assim, né, fazer as suas atividades, viver em comunidade, em sociedade e respeitar os recursos naturais,
preservar, manter, tá? Então, esse também é um dos motivos da gente garantir que os povos indígenas, eles tenham o reconhecimento de suas terras. Porque, além da gente estar os beneficiando o que lhes é de direito, né, historicamente, a gente vai estar beneficiando o território brasileiro, preservando os nossos recursos naturais, porque eles conseguem fazer isso muito bem, tá? Então, o que seria, então, essa demarcação das terras indígenas? Então, é o reconhecimento oficial de que o uso e a posse da terra são exclusivos dos povos indígenas e de seus descendentes, tá? Então, a demarcação, ela é favorável à proteção da vida dos povos indígenas e do modo como eles vivem, tá? Mas, infelizmente, o que é que acontece? Nem todas as terras habitadas pelos povos indígenas são demarcadas, né? Então, no ano passado, a gente viu nos noticiários, não sei se vocês viram, né? Houve aí um acampamento dos povos indígenas em Brasília, justamente em favor dessa demarcação de suas terras, tá? Porque, infelizmente, muitas das terras indígenas que ainda não são reconhecidas são invadidas, e a gente vai ver isso no próximo slide. Então, os povos indígenas, historicamente, sempre lutaram e ainda lutam, ainda resistem, né, contra o risco de perderem a sua história, a sua identidade, a sua cultura, sua língua, o seu modo de vida, porque não tem as suas terras demarcadas, garantidas, tá? Aí aqui a gente tem, né, como eu falei, né, os atos, né, em defesa da demarcação, né, de suas terras, dos povos indígenas. Então, e é exatamente esse o risco que eles correm, né, de invasão de suas terras. Então, existe aí uma ameaça, né, ao modo de vida e à sobrevivência dos povos indígenas, porque existem muitos que ainda querem explorar essas terras, explorar esses recursos em benefício de si próprio, né? De empresas privadas que querem expandir os seus negócios, né? Muitas vezes empresas irregulares, né? De madeireiras, mineradoras e empresas de agropecuária, querem explorar apenas em prol do negócio, do lucro, e aí quer exterminar, quer invadir essas terras indígenas, tá? E isso vai comprometer o quê? A preservação desses recursos naturais, porque os povos indígenas, eles fazem esse trabalho, eles se relacionam, eles são parte da natureza, né? E aí, sendo parte da natureza, eles conseguem se relacionar, protegendo, preservando esses recursos, tá? E aí, agora, a gente vai também aprender um pouco sobre a população afrodescendente. Eu sou uma professora preta, né, negra, e sou afrodescendente também. E aí, afrodescendente, o que é, professora, afrodescendente? Então, são pessoas que descendem dos africanos que foram trazidos à força na condição de escravizados para o Brasil. Historicamente, a gente ensinava isso bem errado, né? A gente dizia que eram africanos que eram descendentes de escravos, né? Como se lá na África, no continente africano, que também é uma coisa que a gente precisa aprender, né? A África é um continente, então são vários, vieram africanos para o Brasil de vários povos étnicos, de vários povos da África, de vários lugares da África, tá? Então foram trazidos à força, então eles perderam lá a sua identidade cultural, a sua história, né? Muitos eram reis, rainhas, príncipes, princesas, né? Que perderam a sua história porque foram trazidos à força para serem escravizados, né, para que o homem branco pudesse explorar outras terras em benefício da sua economia, da economia do seu país de origem, né, do homem branco. Então, essa população de descendentes, né, de pessoas que vêm, minha avó era negra, com certeza a minha bisavó também, e por aí vai, né? Então, a população negra,
né, do Brasil, né, de acordo com o IBGE, é quem se declara ou quem declara a sua cor preta ou parda. Então, você que é preto ou preta, você que se reconhece, que se declara, que é parda ou pardo, você faz parte da população negra, a população afrodescendente do Brasil. E veja só, que detalhe importante, nós somos 54%, mais da metade, né, da população do Brasil. Então, 15, que equivale aí a 15 milhões de pessoas. Tá? Então, aqui a gente tem, né, a distribuição por cor ou raça no Brasil e também a evolução de acordo com a autodeclaração cor e raça. Então, veja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Historicamente, ser preto, preta, negro, negra, ninguém gostava de dizer, porque historicamente era uma coisa ruim, né? Então, a colonização deixou esse resquício, essa consequência que ainda hoje é forte na nossa sociedade. Então, o cabelo crespo, cacheado, durante muito tempo era considerado cabelo ruim, né? Então, a beleza preta ou negra nunca foi reconhecida, né? As pessoas acham que é feio. O padrão de beleza é o branco, loiro, né? Que é justamente resquício, né, dessa época da colonização, né? Da desvalorização do corpo das pessoas negras, que nessa época nós não éramos reconhecidos como pessoa. Veja que coisa horrível, né? Pesada. E aí, quais as regiões onde mais a população preta, negra do Brasil ela é presente? Na região norte e na região nordeste. E aí, uma dificuldade também da gente quantificar essa população é justamente porque a pessoa é que se declara. Então, muitas vezes, as pessoas não gostam, não, eu não sou preta, eu não sou parda. Quando bate lá o IBGE, as pessoas não se declaram, né? Porque justamente elas sofrem com esse preconceito também. Né? E aí a gente não gosta de dizer. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma professora, uma mulher preta, negra, com muito orgulho, tá certo? E aí, isso que eu falei aqui já é um pouco dessa temática em que a gente vai falar, a questão das desigualdades sociais, que mais na frente a gente também vai abranger com outros fatores, tá? Mas aí, gente, isso é resquício da forma como houve a abolição da escravatura, né, em 1888, que não aconteceu de forma justa. Ou seja, os afrodescendentes que foram libertos, né, que conquistaram a sua liberdade, na verdade, né, à custa de muitas revoluções, revoltas, né, de muita resistência, da formação de quilombos, né, mesmo assim, nós fomos libertos em condições precárias, ou seja, sem direito à cidadania, porque, como eu falei, nós éramos considerados seres inferiores ao homem branco, né? Então, nós recebemos a carta de euforia, a liberdade, mas sem direito à cidadania. A gente não podia ir à escola, a gente não tinha direito à saúde, obviamente que não tinha direito à moradia. Existia uma lei que era para criminalizar as pessoas que moravam na rua. Então, veja, se a pessoa negra ela não tinha direito à moradia e ela fosse encontrada na rua, ela ia ser presa. Mas, óbvio, justamente para encarcerar, para prender essas pessoas, tirar do convívio. Isso também, esse movimento, né, de as pessoas negras não terem o direito à moradia, morar nas cidades, é um dos fatores que originou a formação de favelas, vamos dizer assim, dos morros, né? Então as pessoas iam morar um pouco mais afastado ali do que seria a cidade, mas em condições precárias, tá? Sem saneamento, sem nada disso. Então, mas aí com muita luta e resistência, a população preta no Brasil ela foi adquirindo os seus direitos, foi conquistando, na verdade, né, o direito à escola, o direito à saúde e o direito à cidadania, né?
Mas aí a gente tem, não é mimimi, né? Não é uma coisa que, eita, isso as pessoas gostam muito de dizer isso, e eu queria dizer para você, se você é uma pessoa que fala isso, que é mimimi, eu vou trazer alguns dados, uma criança que ouve muito, né? A gente ouve muito as pessoas dizerem, isso é mimimi, não é. E quando a gente diz isso, a gente colabora para que as desigualdades sociais elas continuem. Então, esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês mostra a discriminação com pessoas negras em relação à faixa salarial. Então, quem ganha mais, o salário maior é do homem branco, né? Isso é uma pesquisa, né, do IBGE, é uma pesquisa científica. A mulher branca, ela ganha um pouco menos que o homem branco. O homem preto ganha menos que a mulher branca e a mulher preta ganha menos do que todo mundo. Então, se a gente vê aí, se você tem uma mãe que é negro ou negra, então a gente sofre um preconceito ainda muito maior na sociedade até hoje, porque isso é um dado atual, tá? Outra coisa para a gente mostrar a questão da desigualdade social, a taxa de analfabetismo, ou seja, de pessoas que não são alfabetizadas, que não concluíram a escola, ela é maior entre homens pretos e entre mulheres pretas, é muito maior. Veja que de laranja, né, é a taxa de pessoas brancas e de lilás, de roxo, é a taxa de pessoas pretas. Então, 20,7%, né, de taxa de analfabetismo são de mulheres pretas. E aí, em relação às mulheres brancas, é apenas de 11%. Então, isso é um fato, né, não é mimimi, como dizem por aí. Outra questão para mostrar também para vocês que é real. 77% das vítimas em relação à violência, né? Das vítimas de homicídio no Brasil são negras, de 100%, 77% são negras, tá? Aí aqui, das mulheres que sofrem, a gente tá no mês de março, né? Dia da mulher, né? Que a mulher ganha flores e tudo mais. Mas é muito mais importante que a gente entenda que esse dia, ao invés de ganhar parabéns, de flores, é que a gente reconheça a luta das mulheres, né? Do reconhecimento, do respeito e da igualdade. Igualdade nos salários, né? E também da diminuição a violência contra as mulheres, né? E aí, levando esse dado também em consideração, entre 50 mil e 56 assassinatos de mulheres entre 2009 a 2019, num período de 10 anos, 67% das mulheres assassinadas são pretas, são negras, né? Então, isso é desigual. Aí, aqui é um número que é um quadro que também fala, né, de modo geral, e aí nesse caso aqui é a questão do ensino superior, né? Então, pessoas que estão empregadas e com ensino superior, o número maior são de pessoas negras, então brancas. A população negra ela ainda está abaixo, né? E aí ela é recorde ela pode até ocupar, né, uma boa taxa de emprego, mas em relação a estar empregado e ter um curso superior, esse número é maior para pessoas brancas ainda, infelizmente. E aí a gente tem também, a gente falou das terras indígenas e agora a gente vai falar das comunidades quilombolas. Essas comunidades, elas foram formadas durante, né, desde a época do período de colonização, da escravidão. E elas resistem até hoje, né? Nós ainda temos comunidades quilombolas. É um lugar de resistência e de luta contra o regime de escravidão, né? Então, os africanos que foram escravizados, que fugiam, né? Os livres, os indígenas, os povos indígenas e também aqueles brancos pobres, né? Porque tinha também, né? Então, eles se uniam nesse lugar, né? E eles tinham uma organização social, política, econômica e cultural própria. E isso representava uma ameaça a Portugal, né, a colônia, né? Então, aí eles tinham nesses lugares seus valores, costumes e suas tradições.
Até hoje, né, existem comunidades, como já falei, quilombolas, né, a gente chama de comunidades remanescentes, ou seja, que descendem, que resistem, né, que são reconhecidas e, da mesma forma como as terras indígenas, né, que são demarcadas, as comunidades quilombolas, elas precisam também ser reconhecidas e existem muitas que ainda não são reconhecidas. E o fato delas não serem reconhecidas, isso influencia e prejudica também, porque as que são reconhecidas, eles conseguem viver da agricultura familiar, tá? Então, aí a gente tem, né, de amarelo as comunidades que foram reconhecidas e de roxo as que não foram, de marrom as que não foram reconhecidas. Então, por hoje é só, pessoal. Aqui a gente tem a maior quantidade de comunidades quilombolas no estado de Pernambuco, também fica no sertão, localizada no sertão. Aí a gente tem as escolas quilombolas e uma escola indígena para vocês verem, que são específicas. E eu espero que vocês continuem acompanhando as aulas. Desejo bons estudos para vocês, que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.